bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Inversores de Frequência. Então hoje eu quero falar um pouco sobre a instalação, dos inversores de frequência. A gente já falou aí um pouco da potência, um pouco da eletrônica, dos dois tipos de controles que eu tenho na eletrônica. E agora vamos ao físico mesmo. Eu coloquei aqui um inversor da WEG, bem simples. Esse é um modelo monofásico, lembra que a gente falou lá atrás, que tanto faz monofásico ou trifásico para o controle, mas que preciso comprar o inversor correto. Então aqui a instalação da potência normalmente é essa, eu entro com duas fases, e tem a minha saída. Então o V e o W são trifásicos, eu estou controlando aqui um motor trifásico. Aqui eu tenho a minha partida, as minhas proteções, e normalmente esses cabos são blindados, tá? Por quê? Porque não é legal ter ruídos aqui quando você está controlando a frequência do motor. Então é importante você filtrar, Então você pega um cabo blindado, e aí esse P aqui é um terra, tanto numa ponta como na outra. A carcaça do próprio motor também é muito importante que ela seja aterrada, não só pelos ruídos, mas uma proteção para você também, E para o próprio operador que vai estar mexendo na bomba para não tomar choque. Então se eu tiver baixa isolação aqui, vai acabar desarmando alguma coisa, o inversor não para, mas o operador não sofre aí danos com choque. E outra coisa também, quando a gente trabalha dentro de indústria, às vezes a tensão da rede não é uma tensão tão limpa, Então eu tenho às vezes que adicionar um indutor aqui na entrada, para fazer um filtro. Quando a gente fala do trifásico, o princípio de funcionamento é exatamente igual. A única diferença é que eu tenho uma fase a mais, Tenho 3 fases. E aí, em alguns modelos do inversor trifásico, eu já entro com resistores de frenagem. O que é um resistor de frenagem? Então, às vezes eu preciso, num CNC, por exemplo, ter uma frenagem brusca, Eu preciso parar exatamente naquele ponto. Dependendo da operação que ele estiver fazendo lá no torno ou numa fresa, para que eu não danifique o material, não estrague a ferramenta. E aí o inversor também te dá esse recurso de você frear, Não só esse, mas você pode até adicionar um freio no próprio motor, Então alguns inversores vêm com esse recurso também, tá? De você poder fazer a frenagem. Já na parte do controle, o que a gente tem? A gente tem outro bornezinho, diferente um pouco daquele borne maior, Esse borne maior aqui são esses pontinhos aqui, no desenho. Então na parte de controle eu tenho a mesma coisa, eles ficam separados normalmente, E aí é onde eu vou entrar, dependendo do meu tipo de controle. O que eu tenho aqui? Uma entrada digital, que habilita o motor geral. Uma entrada de giro, que eu vou dizer se ele vai rodar para a esquerda ou para a direita. Se o controle vai ser remoto ou à distância, isso quer dizer o quê? Eu tenho um controlezinho na frente do inversor, às vezes eu tenho a possibilidade de ficar operando ali. Agora, se eu estiver ligado numa CLP ou num painel externo, eu coloco ele como remoto. Aí eu tenho aqui a entrada digital 4, que pode fazer ele girar ou parar, que também é legal para você fazer a parte do freio, O GND é minha referência, eu preciso estar referenciado. E aí eu tenho as entradas de controle. Então ela pode ser uma analógica, de corrente, aí depende do que eu parametrizar lá nos comandos, De novo, a minha referência. E aí eu tenho uma referência analógica de tensão, em que eu posso entrar com um potenciômetro. Ele também me gera aqui uns 10 volts, em que eu posso jogar no potenciômetro e fazer o controle. Coloco um potenciômetro entre o 0 e o 10 e fico variando aqui, ou seja, eu vou ter de 0 a 10 volts conforme eu vou variando o potenciômetro. Alguns contatos auxiliares, depende muito do inversor, você tem vários contatos aí para várias aplicações, que você pode acionar uma lâmpada, dizer que ele está em funcionamento, e por aí vai, são várias possibilidades. Então, quando você tem um CLP controlando, eu conecto o meu CLP aqui, aí eu uso normalmente a entrada de corrente, mas posso usar a entrada de tensão também, Posso usar a minha referência de frequência, se eu tiver lá com o contato gerador, enfim, e aí vai programando. Quando eu entro na parte de programação,
Aí aparecem muitos parâmetros, né? Então cada inversor tem a sua peculiaridade, né? Sobre você poder fazer a programação que você deseja. Então quanto mais precisão você precisa, mais complexo fica a história. Então o painelzinho do inversor normalmente é esse daqui, né? Então esse modelo da VEG, aqui tem um displayzinho digital, né? E aqui eu vou variando os parâmetros. Alguns modelos vêm com potenciômetro de controle. Lembra que eu falei para você, né, que você pode controlar no local? Então é exatamente aí que você consegue fazer esse controle. Tá bom? Então na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre parametrização dos valores, tá? Vamos lá. Bem-vindo de volta ao nosso curso de inversores de frequência. Então hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre parametrização, né? Então, eu deixei para vocês aí um esqueminha na tela, né? Eu tirei isso do manual da VEG, né? Depois eu vou mandar o link para vocês, esse manualzinho, vocês conseguem acessar lá, né? Então, basicamente, quando eu estou fazendo a parametrização do motor, eu consigo entrar com os dados, né? Vamos partir do princípio, o que é parametrizar, né? Então, eu tenho um motor de 1 HP, com uma velocidade de 1750 RPM, um número de polos de 4 polos, enfim, vários dados, né, que estão na placa do motor. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar os dados desse motor e parametrizar, ou seja, o que é parametrizar? Eu vou entrar com esses dados no inversor. E aí naquela telinha em cima do display, eu consigo ver, né, que dados são esses e como funciona. Então, por exemplo, vou parametrizar a tensão de funcionamento do motor. Tá, então eu fechei o meu motor em 220 trifásico, eu vou colocar lá 220. Qual é a frequência de trabalho? 60 Hz. Qual é a rotação dele? 1750. Qual é o número de polos? Ele tem 4 polos. Qual é a corrente que esse motor consome? Ele consome X amperes. E aí vai, entendeu? Então, qual é o tipo de controle que eu vou usar? É potenciômetro, é de tensão, é de corrente, tudo isso eu vou colocar aí. Nos inversores mais precisos, mais complexos, eu tenho muito mais dados, né? Então, quanto mais complexo, mais dados eu preciso entrar. E aí eu vou ter que colocar, por exemplo, o tipo do taco gerador que eu estou usando, se eu estou usando um encoder, né? A quantidade de pulsos que está vindo, que mais? Se eu vou usar um freio, né, que tipo de freio é esse, se eu vou fazer o motor frear por si só, se eu tenho freio externo, se eu preciso colocar uma resistência de freio. Ou seja, tudo isso que eu tiver que programar está aqui na parametrização. Então, dependendo do modelo, ela é mais simples ou mais complexa, aí depende muito do seu tipo de aplicação, né? Como eu falei, alguns cuidados que são necessários, né, quando você utiliza inversor. Dentro de uma fábrica, principalmente, a tensão não é tão pura, né? E você pode ter muitas interferências, né? Uma interferência eletromagnética, que eles chamam de EMI, né? E a solução para isso são filtros, né? Então você coloca na rede de alimentação alguns indutores, né? Normalmente são indutores, né? E aí você faz a filtragem desse sinal para que ele não chegue no inversor tão ruim, né? Ou se o problema for depois, você coloca na saída. Tá? Aí no próprio manual tem algumas coisas que são interessantes, né? Que você precisa ver necessários pela impedância. Né? O que é a impedância? Né? A impedância, o próprio nome já diz, é impedimento, né? Então você não pode ter grandes variações de tensão, né? Então se eu tenho lugares lá em que eu vou instalar um motor de 220, mas chega a 150 volts, eu vou ter problemas, né? Então eu preciso ter algum tipo de compensação, né? Se é que é possível, dependendo do local não tem como. Mas em alguns lugares dá para fazer essa compensação. Então o que ele recomenda aí é que essa variação seja de 2 a 4%. Tá, então basicamente, gente, é isso. A, o inversor de frequência, nesse curso rápido aqui, basicamente é isso mesmo. Então vocês hoje já conseguem ver, né, que
as aplicações do inversor de frequência, como é o funcionamento básico dele, a programação básica que você tem que fazer nele, né? E já dá aí para dar os primeiros passos, né? Muita informação está disponível, eu gosto muito do site da VEG, né? Mas em outros sites também de outros fabricantes, como Siemens, enfim, tem N fabricantes aí de inversores, eles colocam os dados disponíveis, né? Eu vou deixar alguns links para vocês desses manuais aí da VEG que eu falei, né? E é isso, eu agradeço vocês aí por terem adquirido esse curso aí, espero que vocês tenham gostado, tá? E não esqueçam de deixar suas perguntas aí para a gente poder falar mais sobre o assunto aí, né? É interessante que vocês deixem as perguntas e eu posso dar uma melhorada no curso aí, caso vocês encontrem alguma dificuldade, né? Tá bom? Então, muito obrigado, gente, e até o próximo, tá bom? Valeu, boa sorte aí para vocês.